This what happened when I think about you. I get in my feelings, yeah. I start reminiscing, yeah. Next time around, fuck, I want it to be different, yeah. Waiting on a sign, guess it's time for a different. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu queria trazer para vocês aqui uma cena que eu vou desenvolver aqui rapidamente, utilizando aqui o Scatter do SketchUp, né? Eu queria falar um pouco sobre esse plugin, que para mim é bastante novidade, eu não sei quando ele lançou, mas eu só tive acesso a ele agora, para testar e tal. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que ele tem, alguns recursos que eu achei bastante interessantes para criar essas cenas, espalhar os blocos, enfim. E ele apresenta aí muitas vantagens em cima do Makefur, ok? É um plugin muito mais completo, e quem utiliza o Makefur para espalhar blocos, por exemplo, para fazer a grama, com certeza vai aposentar o Makefur se tiver acesso ao Scatter, ok? Bom, eu criei essa cena aqui basicamente como se fosse uma montanha e aqui no meio aqui um laguinho aqui, só para mostrar para vocês alguns recursos, né, que esse plugin oferece. São ótimos os recursos. Bom, eu tenho duas formas de fazer aqui, ou eu clico aqui esse aqui é a janelinha do Scatter, ok? Ou eu seleciono aqui para abrir a biblioteca, né, Open Scatter Library, ou eu faço aqui o Launch Scatter. Se eu já tiver algum bloco, eu tenho aqui, por exemplo, um proxy da minha grama que eu vou utilizar, então eu venho aqui no Launch, ok? Aqui eu vou ver quais são os blocos que já vêm disponíveis, né? E aqui a gente tem uma variação, tem flores, tem arbustos, tem essas árvores que são bem legais, umas pedras, enfim. E aqui algumas variações de grama, então eu tenho uma grama cortada, que ela é cortadinha, né, baixinha, aqui ela curta, aqui ela média, e aqui larga. Como eu estou fazendo aqui um ambiente mais mais selvagem, né, eu vou usar essa larga aqui. Clicando aqui então sobre esse ícone, a gente tem aqui as opções. Então ele vai querer usar os scatters em proxy ou em geometria completa, né? Obviamente em proxy para ficar mais leve. E essa opção Render Only, marcada, ela só exibe os blocos espalhados dentro do render, né? Então não vai pesar em nada na viewport. Essa é uma grande vantagem do Scatter para cima do Makefur. O Makefur ele espalha os blocos, mesmo que proxy, né, já torna um pouco mais leve. Dependendo da cena que você fizer, você precisa preencher muito, ou o seu campo é muito grande de grama, e então ele trava assim na visualização. Nesse caso aqui, não, porque ele não vai mostrar isso na sua viewport do SketchUp. Então eu vou clicar aqui em Load. Ele vai abrir a janelinha que abre normalmente quando você seleciona o Launch Scatter. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer então aqui nessa janelinha? A primeira coisa que ele pede aqui seriam os hosts, ou seja, quais são os grupos que vão receber esse scatter. Eu posso dar um nome aqui, eu vou colocar de grama, tá bom? E aqui em hosts eu vou selecionar este grupo aqui que é a minha montanha. Então vocês já vão perceber que ele já vai espalhar os blocos aqui, ó, com esses pontos vermelhos. Na verdade, são as representações dos meus blocos de grama, né? E aqui embaixo, em Scatter Objects, ele vai dizer para mim quais são os objetos que estão sendo espalhados, ok? Se no caso eu tivesse o meu bloco em proxy, eu ia clicar aqui agora e ia selecionar aquele bloco em proxy para ele para ele espalhar dessa forma, ok? Uma coisa interessante que tem aqui é que se você selecionar aqui o objeto que está sendo espalhado, ele vai abrir algumas opções sobre o objeto. Então aqui ele tem o insertion point, se eu vou querer pelo centro ou pelos axes, depende de como você modelou. Muita gente já faz o bloco antes de converter em proxy, já deixa nos axes. Então aqui seria tanto faz, né? O centro ou axis. E aqui uma coisa interessante, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, 3 tipos de grama aqui, né, que eu queira espalhar aqui, eu tenho a opção de probabilidade, ó. Vamos supor que eu queira aqui, que eu tenha aqui, vamos supor, 2 gramas, né? Uma grama é uma grama mais seca e a outra mais verde. Se eu quiser que a seca apareça menos, eu venho aqui e diminuo a probabilidade de ter a planta seca. Então ele vai espalhar mais plantas verdes do que secas. E aqui um multiplicador da escala, ok? Então eu acho bastante interessante, né, essa forma dele trabalhar aí, né? Outro recurso que ele oferece, que é muito legal.
Bom, aqui a gente tem um pouco sobre a distribuição dele. A gente tem aqui a distribuição uniforme, que vai variar de acordo com espaçamentos, né? E eu não gosto... Na verdade, eu sou um pouco indiferente quanto a essa opção ou a randômica, mas eu prefiro a randômica. Então você tem aqui ó, o grid, que seria ele em grades, né? Você definiria espaçamentos tal, né? Entre colunas e linhas. Aqui randômica, que é o que eu vou usar agora. E aí a gente teria aqui nos vértices ou nos centros das faces. Vai depender da sua aplicação. Aqui, na forma randômica, você pode perceber que ele está fazendo espalhando os objetos, mas são poucos objetos. É porque a densidade aqui ó, está em 0,001. Então eu vou aumentar essa densidade aqui para 0,05, por exemplo. Daí você vai perceber que, olha só, ele já joga muito mais blocos, ok? Já ficou bastante preenchido, acho que já está legal aqui para a minha cena. Uma coisa que eu vou mudar aqui, que eu acho que é muito interessante também, é que nós temos aqui o posicionamento desses blocos. Ó. Ele pode estar voltado para cima ou ele pode ser normal à face. Então o que isso significa? Ó? Se eu deixar aqui em up totalmente, independente se a face estiver inclinada, o bloco vai estar reto, vai estar apontando para o eixo azul ali da nossa viewport. E se eu jogar o posicionamento dele para normal, ele vai começar a inclinar os blocos de acordo com a posição das faces, ok? Nesse caso da grama é um recurso interessante, porque realmente a grama vai seguir essa posição da face. Outra coisa que eu vou usar aqui, que eu acho muito legal, esse é um outro recurso que é muito legal, é o Altitude Range. O que ele faz? Ele vai fazer uma definição para a gente de altura máxima e mínima onde eu quero aplicar esse bloco. E, por exemplo, eu quero excluir a grama que está abaixo da água aqui, né? Não tem grama abaixo da água. Então, eu vou diminuir essa parte do bottom. Eu vou colocar, ao invés de 20.000, eu vou colocar menos 800 milímetros. Olha só o que ele faz. Ó. Ele aplica a grama até a dessa determinada altura que eu escolhi. Vocês percebam que meu plano de água está aqui, né? E a grama está avançando um pouquinho só. É isso mesmo que eu quero. Esse é o efeito que eu quero. Beleza? Nós temos aqui uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é o Clipping Areas. Eu posso pintar ou eu posso selecionar algum bloco que seja onde eu não quero aplicar a grama. Vamos supor que eu tivesse aqui aqueles caminhos, né, no meio da grama aqui. Eu poderia agrupar eles e selecionar aqui, ó, como objeto. E ele exclui essa área, tá bom? Mas esse recurso aqui eu achei bastante interessante também, que seria o Paint Area. Selecionando ele aqui, ó, eu vou dizer se eu quero incluir mais blocos ou eu quero excluir os blocos. Eu clico aqui em excluir e aqui eu defino o raio que eu quero essa minha bolinha que eu vou utilizar para pintar, esse meu pincel, ok? E eu vou usar ele aqui, ó. Vou pintar ele aqui, ó. Tô passando aqui, ó, o mouse e olha só o que ele vai fazendo, ó. Eu vou pintando um caminho aqui para excluir essa vegetação onde eu não quero. Então é um recurso muito legal, é um recurso realmente fantástico. Olha lá. Show de bola, né? Muito bom. E o interessante dele também é que se eu quiser depois aplicar aqui nessa cena mais alguma coisa e excluir essa área, eu posso copiar aqui essa área que eu acabei de pintar. Por exemplo, ó, eu vou copiar essa área aqui e depois eu dou continuidade para que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? A gente tem essa Density Falloff, apesar de que eu não queria usar ela aqui, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que ela faz. Esse Density Falloff, ele vai definir para a gente uma diferença de densidade até a borda dos objetos. Então, por exemplo, ele está aqui com a densidade máxima até o canto aqui do meu objeto. Se eu usar o Density Falloff, ele vai perdendo a densidade conforme ele vai chegando nas extremidades do meu grupo selecionado. Aqui é esse alcance que eu tenho. Por exemplo, eu quero um alcance de 2500. Então você perceba ó, que eu vou perdendo a densidade de grama até ele chegar nas bordas do meu modelo, tá vendo? Isso é um recurso muito legal. E aqui ó, a gente tem o Border Dense, que seria a densidade final da borda. Eu posso não querer que ele fique com a densidade final
até 0%. Eu posso querer que ele tenha 10% no fim. Então, olha lá, ele vai aumentar um pouco a densidade. Nesse caso, eu vou deixar em 0%. E eu posso até inverter esse Felloff para que daí eu tenha o Felloff contrário, né? Daqui para as bordas. E aí eu posso até fazer esse preenchimento das bordas mesmo, se eu quisesse só o contorno. Mas nesse caso eu não vou usar dessa forma mesmo normalmente. E o Scale Fellow é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porém é relacionado à escala. Então olha só, ele vai reduzindo a escala dos blocos conforme você vai chegando na borda. Nesse caso aqui, eu vou usar aqui 4.500, só que eu quero na borda final que ela tenha aqui uns 60% da sua altura original, ok? Então ele vai começar a reduzir de lá e vai chegar aqui em 60% mais ou menos. Aqui a densidade eu vou colocar que eu quero pelo menos 20, vai. Porque eu acho que como é um tufo de grama, ele vai ficar feio sozinho ali. Beleza. Aqui a gente tem umas coisas interessantes, que seriam a rotação. Eu posso desativar, ele não gira o objeto, mas nesse caso é interessante que ele gire, ele vai aplicar rotações randômicas aqui. E aqui nós temos a escala, né? A variação de escala que ele utiliza. Então eu peço para que a escala, primeiro eu escolho aqui onde eu quero, né? Essa aplicação da escala. Se eu quiser só em x e em y, ou se eu quiser que ele aplique a escala em todo, né? Em todo o bloco, que é o caso, né? Eu vou querer aqui então, ó, no mínimo que ele chegue a 70% da escala original e no máximo a 130. Se for um projeto mais comercial e você não tiver uma grama tão selvagem, você tem que trabalhar com pouca diferença dessa escala, senão ela vai ficar muito grosseira. Eu vou colocar aqui para vocês verem 80 no mínimo e 170 no máximo. Vai dar uma diferença bem grande mesmo de escala. Aqui na prévia já vai dar para perceber, ó, tem algumas que são bem mais altas, outras menores. Já de propósito mesmo. Outra coisa que eu achei muito legal é o clipping da câmera. Nós temos aqui, ó, por exemplo, eu quero selecionar essa câmera e eu quero excluir as gramas que não são visíveis, ok? Eu posso tirar aqui o Camera FOV e aqui 0 também para o Camera Offset. Porque o que acontece? Com esse Camera Offset, ele vai jogar como se fosse uma bordinha a mais aqui para não ter risco de ficar nenhum buraco. Vamos colocar aqui menos 200 para ver se pelo menos é... Vou colocar menos 500. Beleza. Só para não ter problema de ficar aparecendo a lateral aqui, tá vendo? E aqui eu teria também o Distance Clipping, que é a mesma coisa, só que pela distância, ok? E é isso. Eu vou clicar aqui agora em Regenerate ou Generate, como é a primeira vez que eu estou fazendo. Regenerate. Beleza. Aí eu entro aqui em Render List, já está aqui o grama prontinho, só eu renderizar e ele já está ativo aqui, ó. Se eu ativar, ele renderiza com essa grama. Vamos espalhar mais alguns blocos aqui. Eu vou pegar aqui a library deles de novo e vou espalhar agora umas árvores. Então eu venho aqui em Load, seleciono esse grupo e eu quero... olha lá, percebam que agora aqui a gente tem o quê? Ó? 3 tipos de árvores que ele está espalhando. Ó. E eu posso alterar a probabilidade. Por exemplo, eu quero que essa árvore 2 aqui tenha a probabilidade de 50% só. Ela vai aparecer menos. Posso trabalhar mais com essa, entendeu? Então eu vou alterando aqui essas probabilidades. Não vou trabalhar com uniforme, vou trabalhar com forma randômica. E olha só o tamanho que ficou isso aqui. Ficou cheio de vegetação, então eu vou reduzir aqui para 0,5. Eu quero metade disso. Tá até muito. E eu acho que ele está trabalhando com acho que a escala que eu desenhei aqui está muito pequena. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar aqui a Altitude Range e reduzir aqui para 600, para menos 600, né? Na verdade, menos 600 é muito, então eu vou colocar menos 800. Menos 750. Tem que ir testando aqui para ver qual que é um valor adequado, senão ele vai sumir com tudo. Menos 600. Menos 400. Vou colocar aqui 250. Olha lá, tá vendo? Ele já está aumentando um pouco aqui, ele não preenche de árvore onde ele não tem, ele tem altura superior a 250. Vou colocar 350 para testar. Já não. 600.
colocar aqui 800. Acho que tá legal 800. Não, até por mais. Vai, vamos por aqui 1500. Acho que aí já vai estar bom. Beleza, ó. Só aplicou a árvore nesse topo aqui. E aqui eu vou deixar ela um pouquinho normal aqui, ó, a face, né? Beleza. O Clipping Areas, por exemplo, né? Eu tenho aquele caminho que eu desenhei, eu não vou querer preencher ele de árvore, né? Então eu vou selecionar aqui Add a Paint Area, vai ser Exclude, e eu vou clicar em colar. E aí ele vai redesenhar aquela área que eu já tinha feito, ó, ok? E ele não vai colocar blocos nessa área. Isso eu achei muito interessante, recurso muito legal para essa aplicação aqui. Aqui na escala, eu estou achando que está muito grande, porque também eu desenhei aqui sem pensar muito na escala. Eu vou colocar que eu quero que o mínimo seja 60 e o máximo seja 80. Então eu vou reduzir o tamanho das árvores. E é isso. Vou clicar aqui, vou deixar árvores. Vou clicar em Generate. Percebam, pessoal. Eu apliquei aqui as árvores e a grama. E olha só, a minha viewport está tranquilíssima. Parece que nem tem nada aqui. E aqui a gente está trabalhando com um espaço grande, né? Só para finalizar aqui, então, eu vou ainda aplicar esses daisies aqui, que são essas florezinhas aqui. Então, dou um load, seleciono aqui essa área. Ele vai fazer projeção, vamos colocar aqui 005. Forma randômica também, vou usar aqui o altitude range, mas aqui eu vou querer menos 600, porque eu não quero que fique muito perto da borda. Na verdade, eu vou colocar aqui menos 250. Isso, tá vendo? Sem muita flor na borda aqui da nossa água. Vamos lá então, Clipping Area, vou fazer a mesma coisa. Paint Area, Exclude e vou colar. Aí ele vai tirar o meu caminho de novo, da mesma forma que a gente fez com a grama e com as árvores também. Density Falloff não vou ativar nesse caso. A Scale eu vou aumentar um pouco, talvez. Não, vamos deixar assim, beleza. Tá bom. E aqui eu deixo em flores. Beleza, Regenerate. Eu tenho aqui Render List, ó. Tenho aqui grama, flores, árvores. Beleza. Vou colocar aqui em cena 1 e vou renderizar aqui uma cena para a gente testar, mas eu vou alterar aqui um pouco a posição da câmera. Acho que não vai pegar a altura. Beleza. E vamos renderizar para ver. Bem, pessoal, o render aqui já está começando, mas eu vou ter que dar uma parada nele pelo seguinte, ó. Eu tinha configurado aquele clipping da câmera e eu usei como referência a câmera 2, né? Aliás, a cena 1, né? E eu alterei depois para a cena 2. Então eu vou cancelar aqui e vou mudar para a cena 1, mesmo que corte um pouco essas árvores, né? Talvez corte, mas acho que vai cortar sim. Vamos fazer um teste aqui, ó. No Render List, eu vou selecionar aqui árvores, vou clicar em Edit. Vai pegar um pouco sim da altura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar o clipping da grama. Isso é uma coisa que é um recurso muito bom do Scatter, que é a possibilidade de você alterar depois esse espalhamento. Por exemplo, a grama, eu quero que então mudar esse clipping para a cena 2, ok? Então eu venho aqui, lá embaixo onde está o clipping, eu vou escolher o cena 2 e aí ele vai alterar para o cena 2. Eu clico em Regenerate, está feito, e aí é só renderizar sem problemas, ok? Eu vou renderizar de novo aqui então, a gente vai sentir um pouco só de lentidão nesses startups do render, que é esse tempo que o render demora para começar, mas depois disso ele funciona normalmente como se fosse mesmo uma grama espalhada por proxy, e na viewport a gente tem essa vantagem de não sentir nada praticamente desses blocos, beleza? Quando eu começar o render aqui, eu finalizar, eu retomo. Bom, aqui está renderizando a cena. Um detalhe que eu acho muito interessante que eu queria mostrar para vocês é que a grama que já vem nele, né, ela já vem com translucência, o que é fantástico, né? São blocos super bem editados, né? A vegetação também, olha só o efeito que legal, né, da vegetação.
fica muito realista e essa possibilidade de você espalhar muitos blocos deixa a sua cena bastante preenchida. Aqui a gente pode perceber o Fell-Off que eu tinha comentado com vocês. Eu não gostei muito do efeito, porque é o que eu disse pra vocês, né? Vocês têm o tufo, né, de grama e ele fica aí mesmo estranho, né, nessa redução. O que seria legal era pegar aqui outro bloco de grama e espalhar ele aqui nessas bordas para ele parecer que está perdendo essa densidade mesmo de uma forma mais realista. Ok? Não vou deixar terminar o render, não acho que tenha necessidade disso, era só mesmo para mostrar para vocês o programa. Percebam também que não está travando tanto o render, eu acabei nem mexendo aqui no Image Sampler, eu diminuiria aqui o filter, né, o size, para ele renderizar mais rápido essas áreas, aliás, aumentaria ali, né, o size do filter, mas vocês podem perceber que ele não está segurando tanto assim os buckets para renderizar, o que também é uma outra coisa bastante legal, né? É como se você estivesse realmente renderizando com uma grama em proxy do próprio Ray mesmo, né? Como se você estivesse utilizando o Makefur, ok? Então, no render, ele não interfere, não tem diferença o tempo de render que você tem entre o Makefur e o Scatter. O que pode acontecer é demorar mais o startup, porque o Scatter permite que você espalhe muito mais blocos, o que faz com que esse início do render seja mais demorado, porque você tem mais geometrias para processar. Isso é óbvio, né? Não tem relação diretamente só com o Scatter, né? Isso faz parte do render. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado aí para dar uma introdução para vocês sobre o plugin e até a próxima. I had to change my play ways, got way too complicated.